Nesse vídeo eu quero mostrar para você como é possível melhorar e muito o seu corpo, a sua saúde e a sua vida a partir de micro hábitos. Ou seja, alterações minúsculas, muito pequenas, que você faz na sua vida e que acumuladas dia após dia, semana após semana, tem um poder de transformar a sua vida. Se você clicou nesse vídeo, é muito provável que você gostaria de ter uma alimentação melhor, de fazer mais exercício físico, mas você já tentou algumas vezes fazer grandes mudanças e não conseguiu levar adiante por muito tempo. A vida se atravessou no caminho, você ficou doente, aconteceu alguma coisa no trabalho, com a família, ou pode ser que você nunca nem tenha começado, porque a distância do que você está hoje para aquilo que é o ideal, que você vê ali, por exemplo, a influencer do Instagram mostrando nas redes sociais dela, é tão distante que você não sabe nem o caminho a percorrer para chegar naquele ideal. Mas nesse vídeo eu não quero propor que você faça a mudança ideal, e sim o contrário. Quero que você faça a mudança mínima. Ao invés de pensar no planejamento máximo que você gostaria de fazer para emagrecer, por exemplo, fazer 1 hora de academia, se alimentar com tudo perfeito, sem guloseima, sem refrigerante, sem chocolate, tudo natural, você vai pensar o contrário, você vai pensar no planejamento mínimo que você consegue fazer no dia que está tudo dando errado. Vamos pensar naquele dia que você dormiu mal, que você está com TPM, que você está com alguma dor no corpo, que você brigou no trabalho, que em casa está tudo caótico, seus filhos, seu marido, está tudo meio atrapalhado. Qual é o mínimo que você pode fazer mesmo nesse dia? Esse mínimo, que não exige nenhuma mudança grandiosa da sua rotina, do seu dia a dia, feito com constância, pode ser maior do que aquele ideal que você faça sem constância. Então agora eu vou dar exemplos práticos de micro hábitos que você pode colocar na sua vida a partir de agora, a partir de hoje. E se você ver todo esse vídeo e não colocar nenhum micro hábito em prática, eu vou ficar muito chateada. Então coloque aqui embaixo na descrição qual micro hábito que você está escolhendo para colocar na sua vida hoje. Eu vou dar vários exemplos aqui de micro hábitos, mostrando como você coloca eles na prática no seu dia a dia. O último é o mais relevante, é aquele que vai provocar mais mudanças na sua vida, mas também é um pouco mais difícil. Eu vou começar por aquele que é o meu xodó, aquele que eu faço já há anos, que é um micro hábito de exercício físico. Então, há 6 anos atrás, quando a minha filha mais velha nasceu, eu comecei a ter dificuldade de encontrar tempo para cuidar de mim mesma. Eu basicamente divido meu tempo entre duas coisas que eu amo, que é o meu trabalho e a minha família, cuidar das minhas filhas, e eu tenho muita dificuldade de encontrar tempo para mim. Assim, eu já não era muito vaidosa, mas eu corto meu cabelo acho que 2 vezes por ano. Quando eu faço minhas unhas, sou eu mesma que faço em casa, porque o tempo de dirigir, ir até a manicure, sabe? Então, a atividade física acaba entrando dentro disso, mas a atividade física para mim não é só estética, ela é muito importante em termos de saúde, saúde mental. Se eu fico muito tempo sedentária, eu começo a ficar com dor nas costas, dor no corpo, falta de energia, de motivação, eu fico até me sentindo um pouco deprimida. Então, para mim é fundamental fazer atividade física, mas eu tenho tido muita dificuldade de sair 1 hora por dia, 3 vezes por semana, para correr na rua, que eu adoro, ou para fazer academia. Então, desde que a minha filha mais velha nasceu, eu tenho tentado facilitar para fazer atividade física em casa mesmo, e aí que entram os micro hábitos. Então, no início, na verdade, eu comecei a fazer isso sem ter conhecimento dos micro hábitos, e até eu achava que se não fosse para fazer pelo menos meia hora, 1 hora de atividade física, que aquilo lá não valia de nada. Então, se eu não tinha um espaço de tempo longo reservado, eu nem começava. E quando eu tive contato com esse conceito de micro hábitos, eu fui modificando a minha prática a partir de alguns conceitos que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro pilar dos micro hábitos é você grudar esse hábito que você está querendo colocar na sua vida junto com um hábito que você já tem. Algo que você faça todos os dias no mesmo horário. Pode ser escovar os dentes, pode ser a hora de acordar, o almoço, a janta, a hora de dormir, a hora do banho, algum remédio que você tenha que tomar, a hora que você sai ou que você chega do trabalho. Pode ser qualquer momento do seu dia, desde que aquilo seja feito sempre da mesma forma, no mesmo horário. E aí você vai analisar na sua vida qual é o melhor hábito para você grudar esse hábito novo. Eu encontrei que, para mim,
o melhor momento de atividade física é de manhã, que é o momento que eu tô mais organizada, geralmente as minhas filhas ainda não acordaram. No final do dia eu já tô com a energia baixa, tô cansada, e aí é muito mais fácil eu procrastinar. E eu juntei a atividade física nesse momento com o meu banho. Então, nesse momento, as minhas filhas estão estudando cedo, eu acordo e tomo banho antes de elas acordarem, e aí eu coloquei que sempre depois do banho eu vou fazer pelo menos 50 repetições de um exercício físico de peso. E aí entra o segundo pilar dos micro-hábitos, que precisa realmente ser micro. Aquilo que você se compromete a fazer todos os dias tem que ser pequeno, algo que seja realmente factível todos os dias, mesmo que você não esteja bem. Para mim, isso é 50 repetições. Então eu faço ali séries de 10 repetições, 5 séries diferentes, misturando braço, abdômen, perna, e isso é o meu mínimo, algo que eu consigo fazer sem suar, sem gastar tempo, sem me atrasar para o trabalho, e tá tudo certo. Você vai definir o que que é o seu mínimo. Talvez você proponha algo que depois você precise adaptar, mas é importante que você consiga encontrar esse mínimo. Quer dizer que você só pode fazer o mínimo todos os dias? Não. Muitas vezes eu acabo passando dessas 50 repetições, vou para 100, vou para mais, aí eu paro de contar em número de repetições e faço até aquilo que eu posso, aquilo que cabe dentro da minha rotina. Por exemplo, final de semana, a gente não tem a obrigação de acordar cedo, muitas vezes eu puxo esse exercício físico para antes do banho, aí eu não tenho aquela preocupação com o suor, com o tempo, e aí faço bem mais. Ou mesmo num dia de semana, às vezes eu acordo um pouquinho mais cedo, tá fresquinho, eu consigo fazer com mais calma, sem suar também, e aí eu acabo fazendo mais. Mas sempre que eu passo das 50, para mim é um bônus. Não quer dizer que no dia seguinte eu não preciso fazer as 50, porque a filosofia, a base por trás dos micro-hábitos é a constância. Não adianta você fazer 100 num dia e 0 no outro. Você tem que tentar fazer 50 todos os dias. O terceiro conceito para a formação desse hábito é que você precisa fazer o máximo no seu ambiente para facilitar que esse hábito aconteça. Então, eu deixei esse meu halter mais pesado pronto na frente das minhas roupas no meu closet, e aí eu vou sair do banho e eu vou dar de cara com aquele halter. Ele atrapalha um pouco no dia a dia, fica feio, não tem problema, porque para mim é muito importante que ele esteja ali muito visível, muito disponível, porque é isso que faz eu não esquecer. Se eu escondo ele, se eu guardo, se eu preciso colocar um tênis e uma roupa especial para ir fazer atividade física, ir para a rua, pegar o carro para ir até a academia, eu acabo não fazendo. Agora, se eu sair do banho e dei de cara com o halter, é muito difícil. Ah, são só 50 repetições, por que que eu não vou fazer? E aí a coisa acontece. Então a gente já falou que para que esse micro hábito se torne rotina, a gente tem que juntar ele, grudar ele com um outro hábito que já está consolidado, que acontece todos os dias, que você tem que fazer um planejamento para que ele realmente seja micro, seja pequenininho, para que ele seja factível todos os dias, que você tem que organizar o ambiente, fazer esse planejamento para que esse hábito seja muito fácil de ser colocado em prática. E o último passo para a criação desse micro hábito é que depois que você executar ele, você tem que se sentir vitorioso e orgulhoso, e essa energia boa que você vai ter depois de completar esse hábito é o que vai fazer ele se consolidar. E para que isso aconteça, alguns autores recomendam que você se olhe no espelho e grite vitória, faça, sabe, um sorriso, uma expressão feliz. Eu, para mim isso não funciona tão bem, e o que que funciona para mim é ter um calendário, escrever esse micro hábito, por exemplo, atividade física, 50 repetições todos os dias, e eu deixo esse calendário junto com o meu halter ali no closet também, e a cada dia que eu consigo fazer os 50, eu pinto aquele dia de verde. Eu adoro olhar para aquele calendário e ver todos os dias pintadinhos de verde, ver que eu estou conseguindo ter constância. Eu, para mim mesma, já coloquei essa minha meta num outro nível, de que quando eu faço o mínimo, eu pinto de verde claro, e quando eu faço para mais, eu pinto de verde escuro. Então eu sei que eu não me cobro em relação ao verde escuro, eu me cobro em relação ao verde claro, de que eu tenho que ter pelo menos 90% dos dias pintados de verde claro, mas eu me orgulho também nos dias que eu faço o verde escuro. Então
esse é um dos incentivos que eu recomendo realmente que você faça, que você imprima um calendário em casa ou faça ele à mão e você vá controlando os dias que você conseguiu bater a sua meta, para você ter ali aquele orgulho também de poder olhar o quanto você está conseguindo ser constante na sua meta. E aí, só para dar mais alguns exemplos de micro hábitos de atividade física, antes de a gente passar para o próximo micro hábito, porque para mim, a minha meta é de aumento de massa muscular, mas para você que está querendo emagrecer, essa meta poderia ser subir as escadas do seu trabalho ao invés de subir de elevador uma vez por dia, ou dar uma volta no seu quarteirão da sua casa, 2 talvez, se o seu quarteirão é muito pequeno, pode ser fazer abdominais ou fazer apoio. Então você vai escolher de acordo com a sua preferência, com aquilo que você gosta de fazer e com aquilo que é viável na sua rotina e tentar se manter nesse hábito por tempo suficiente para começar a perceber os efeitos dessa constância. E agora que você já entendeu o conceito de como criar esse micro hábito, como colocar ele em prática na sua vida, eu vou tentar ser um pouco mais breve nos próximos exemplos para dar mais exemplos para você sem deixar esse vídeo muito cansativo, muito longo. E o segundo micro hábito que eu quero trazer aqui, apresentar, é não comer alimentos assistindo a telas. Então, caso você não saiba, grande parte da nossa saciedade tá em prestar atenção naquilo que a gente está comendo, prestar atenção na mastigação, prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá de quando a gente está satisfeito. Então, quando a gente come sem atenção, é muito fácil a gente passar do ponto, abusar daquele alimento. Você deve ter já em algum momento da sua vida assistindo um filme, assistindo uma novela, assistindo um jornal, colocar um pacote de biscoito recheado, de biscoito salgado, de salgadinho do seu lado, e daqui a pouco você olha e pensa, nossa, já acabou, já comi tudo, e você nem percebeu. E você não está satisfeito, você não está saciado, você ainda está com vontade de comer mais, mas você já comeu um monte de calorias. Então as telas durante a alimentação é um dos principais inimigos de quem está querendo emagrecer, porque ou você não vai nem perceber que você consumiu, ou você vai perceber muito pouco daquilo. E aí na sua cabeça tá como se você tivesse comido, na verdade, só 4 colheres da sua refeição quando você comeu 15, 20. Então logo em seguida você tá com fome de novo, você tá com vontade de comer de novo, porque seu corpo não registrou aquele consumo. A gente consegue perceber isso até nas crianças. A criança, quando ela tá assistindo uma televisão, ela consome muito mais do que ela teria consumido numa refeição onde ela não tá com aquela distração visual, aquele estímulo visual tão intenso. E como que a gente vai fazer para colocar em prática esse micro hábito? Você vai escolher uma refeição, porque se você for mudar todas, não é tão fácil assim, aí ele não é mais micro. E a gente quer que seja o mínimo de atrito, o mínimo de fricção possível. Então você pode escolher por aquela refeição que você acha que consome mais calorias. Eu recomendo muito que isso seja para depois da janta. Tem muita gente que lá no fim do dia, ali entre 10, 9, 10 da noite, 11, meia-noite, 1 da manhã, fica beliscando na frente da TV. Mas você vai escolher aquele momento do seu dia que você acha que você está consumindo mais calorias em frente à TV, ou pode ser o momento que você faz uma refeição sozinho, porque às vezes é mais difícil de a gente colocar em prática se é um momento que está toda a família assistindo TV junto. E aí você vai colocar que naquele momento que você está escolhendo, todos os dias, quando você servir a comida no prato, quando você fizer aquele lanche, você preparar aquele lanche ou preparar aquela refeição, você vai estar em um ambiente sem televisão e você vai prestar atenção no que você está comendo. Quando eu digo prestar atenção no que você está comendo, você pode ficar observando para a comida, para o aspecto que essa comida tem, você pode prestar atenção na textura que ela tem na mastigação, se é mais dura, se é mais mole, se precisa mastigar muito, mastigar menos. Você pode contar a mastigação, você pode prestar bastante atenção no sabor, prestar atenção na sua barriga, no seu estômago, na sensação que você tem quando você está consumindo aquele alimento. Então, uma refeição que a gente faça com atenção nos ensina tanta coisa, e você ter uma refeição por dia onde você se propõe a estar mais presente, a estar mais em contato com o seu corpo durante essa refeição, isso vai ajudar muito até você a ter mais atenção em outras refeições que não estão nesse micro hábito. Então, por exemplo, digamos que você se propõe a fazer o café da manhã que você faz sozinho dentro
desse micro hábito, mas o almoço você almoça com a sua família, tá todo mundo assistindo TV, você não quer ser o chato que manda desligar a TV, sendo que é um hábito da família, então o café da manhã você vai tentar fazer em silêncio, prestando atenção na refeição, prestando atenção na mastigação, prestando atenção no seu estômago, e no almoço, que você tá com a sua família, que tá na frente da TV, talvez você comece a dividir essa atenção um pouco na tela, mas um pouco mais na sua alimentação e no seu corpo do que você tinha antes. Então, aí tá o bônus. Mas o básico, o micro hábito, aquele que você vai marcar no calendário, é o do café da manhã, dentro desse exemplo, né? O terceiro micro hábito que eu vou sugerir para você é um hábito de adicionar uma fruta ou um vegetal sempre no mesmo horário. Pode ser sempre a mesma fruta se você não tem costume nenhum de consumir fruta. Depois, com o tempo, você vai modificando esse micro hábito para trazer uma alteração, mas pode ser, por exemplo, uma banana no café da manhã. E aí, todos os dias no café da manhã, você vai colocar aquela banana. Você vai cuidar no supermercado para sempre ter banana em casa, para ter essa banana dentro de, né, num amadurecimento que você gosta. Esse vai ser o seu compromisso e você vai marcar no calendário todo dia que você comer essa banana. Por que que eu gosto muito desse micro hábito também? Porque as fibras, elas ajudam muito no emagrecimento. Você pode dizer, não, mas a banana tem muita caloria. Não, a banana, ela também ajuda a regular essa saciedade e o seu consumo de alimentos ao longo do dia. Todas as frutas são importantes. A recomendação é que você consuma 5 fontes de fibras e vegetais todos os dias. Então, a gente pode pensar em 3 frutas por dia e saladas no almoço e na janta, ou, né, se você não janta comida, que eu recomendo que você consuma comida, mas se for um sanduíche, por exemplo, colocar alface e tomate dentro, mas 5 momentos do seu dia. Se você está muito distante disso, você pode pensar em uma fruta por dia. E aí você vai tentar facilitar ao máximo para que esse hábito realmente aconteça. Isso envolve supermercado, envolve talvez alguma higienização. Então, por exemplo, se você gosta de maçã, já deixa uma fruteira cheia de maçã lavada. Se você gosta de banana, banana é super prática, é só descascar, né? Se você gosta de uva, já compra a uva, deixa lavada dentro de um potinho na geladeira. Então, você vai tentar facilitar para que esse hábito aconteça. Se você já consome as 3 frutas por dia, mas tem dificuldade de consumir vegetais, a gente também vai tentar organizar para facilitar, tentando pensar sempre no mínimo de fricção. Então, compra de repente um alface já higienizado, deixa tomate cereja ou até um tomate grande mesmo, já lavado na geladeira, que você consiga preparar de uma forma muito rápida. O quarto hábito que eu acho fundamental também para quem quer emagrecer é a água. Então, muitas vezes o nosso corpo confunde sede e fome. A gente está com sede, a gente tem uma necessidade, a gente não entende qual é essa necessidade e a gente acha que a gente tem que consumir mais alimentos. O corpo bem hidratado, ele pede menos comida. Mas aí, de novo, eu lembro que a gente está falando de micro hábitos e quando a gente fala em micro hábitos, não é você passar de 1 copo por dia para 2 litros de água por dia. Então, você vai avaliar o que você consome de água hoje e vai tentar colocar meio copo a mais por dia em algum momento, todos os dias no mesmo horário. Ou você vai, se você usa garrafinha térmica, que eu acho sensacional, ou até garrafinha de plástico, que você congela metade da água e depois só preenche o restante com uma água normal e vai descongelando ao longo do dia. Pelo menos agora no verão eu acho muito mais fácil de consumir água gelada do que água morna. Talvez você precise botar algumas gotinhas de limão junto com essa água para deixar um pouco mais de sabor, mas você vai tentar aumentar isso aqui de água daquilo que você toma para que você consiga ter constância. Então você vai escolher aquele horário que você vai adicionar aquele tantinho de água e você vai se policiar para todos os dias naquele momento. Digamos assim, é quando eu acordo. Eu vou deixar um copo de água do meu lado na cabeceira
e quando eu acordar, eu preciso tomar aquele meio copo. Ou eu vou acordar, vou até a geladeira e vou tomar aquele meio copo antes de fazer qualquer coisa do meu dia. Pode ser quando você chega do trabalho, pode ser antes de dormir, pode ser em qualquer momento que você ache mais fácil, mas você tem que desenhar exatamente qual é o momento onde você está adicionando aquele meio copo a mais de água por dia. E o último micro hábito que eu falei para vocês, que é o mais relevante, mas é o mais difícil, é porque na verdade ele é a regra contrária. A gente não está adicionando um micro hábito, mas tirando um micro hábito que a maioria das pessoas faz muitas vezes todos os dias. Eu tô falando aqui do micro hábito de beliscar, aquele hábito de a gente ficar comendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali e fica comendo sem atenção, fica comendo enquanto trabalha, enquanto vê TV, enquanto a gente conversa e come uma balinha que está na bolsa, come um biscoitinho, come uma fruta, toda hora comendo. E se eu tô falando para vocês que os micro hábitos em acúmulo, eles fazem um resultado extraordinário na nossa vida, o micro hábito de beliscar, ele vai também produzir um efeito enorme, mas negativo. E aí, de novo, como que a gente vai colocar isso na prática? Porque você tirar todos os beliscos da sua vida de uma vez só não é fácil. Então, para ser micro, a gente vai escolher um alimento ou um momento do seu dia onde você sente que esse belisco está atrapalhando mais a sua caminhada de emagrecimento. Pode ser, por exemplo, a balinha que você tem na bolsa, ou o biscoitinho que você come ali assistindo TV no final do dia, que a gente já conversou antes. E aí a gente também vai fazer o mesmo planejamento. Então, ou é não comprar aquele alimento, ou é não ter ele à vista, ou é no momento daquele momento do dia onde eu como no trabalho, eu vou, na verdade, fazer um intervalo e vou fazer um lanche apropriado, nem que seja um intervalo na mesa mesmo, mas eu não vou olhar para o trabalho, não vou olhar para o computador, eu vou parar e prestar atenção naquilo que eu estou consumindo. Se é na frente do sofá, eu vou levantar do sofá, vou ir até a cozinha fazer aquela refeição com atenção e depois eu vou voltar para o sofá. Então você vai escolher o momento que esse belisco está mais atrapalhando você e que você acha que é mais fácil de tirar da sua vida, e você vai fazer esse micro hábito de naquele momento fazer uma refeição de verdade. E você vai marcar no calendário todos os dias que você conseguir fazer aquela refeição ao invés do belisco e vai vibrar, vai se orgulhar daquele momento, mesmo que em todos os outros momentos do seu dia você esteja beliscando bastante, mas você conseguiu uma vitória. E é a partir dessa vitória que você vai conseguir as próximas vitórias. Eu sugiro que você vá modificando esses micro hábitos a cada mês. Então, a partir do momento que você conseguiu colocar aquilo na sua vida, no próximo mês você vai adicionar um grau de dificuldade, por exemplo, adicionar uma refeição a mais que você vai ficar sem tela, ou um momento a mais do seu dia onde você vai tentar substituir os beliscos por uma refeição de verdade, ou pode ser 1 minuto a mais de atividade física, 10 repetições a mais, uma volta a mais na quadra. Isso você vai ir avaliando conforme a sua realidade, conforme se esse hábito ele já está bem consolidado, se não está consolidado. Talvez você substitua um dos hábitos que você escolheu por algum outro que você julgue mais importante, mas o importante é que você tente ir se melhorando 1% a cada dia, como um atleta de alta performance que não vai tentar ser o melhor do mundo em um mês. Ele vai ir sempre se observando e percebendo aquilo que ele pode melhorar e melhorando de pouquinho em pouquinho, todos os dias alguma melhora. Eu espero de coração que você consiga aplicar esses hábitos na sua vida, que você consiga melhorar 1% hoje, 1% amanhã, 1% depois de amanhã. E se você gostou desse vídeo, se você acha que ele pode ser útil para mais alguém, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal para dar apoio para esse canal crescer também. Eu agradeço pela sua atenção e desejo para você muita melhora na sua vida.